Olá, meus amores do quarto ano. E aí, simbora para mais uma aula? E a disciplina de hoje é Geografia e Português. Então, peguem aí o livrinho de Geografia e o livrinho de Língua Portuguesa. E para iniciarmos, o nosso primeiro assunto será sobre os climas do Brasil, que se encontra no livro de Geografia na página 45 e 46. Tia Isla vai deixar um vídeo aqui para vocês explicando esse assunto. Prestem bastante atenção. O clima brasileiro. Mas antes de conversar sobre o clima brasileiro, é interessante a gente compreender o que é o clima. De uma forma geral, podemos dizer que o clima é o conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região e a influência que essas condições exercem sobre a vida na Terra. É importante compreender também que o clima é diferente do tempo, pois o tempo é o estado da atmosfera em um dado momento. Já o clima se refere ao estado da atmosfera ao longo de um grande intervalo de tempo. Por exemplo, se estiver chovendo em uma cidade, podemos dizer que o tempo nessa cidade está chuvoso, mas só poderíamos falar que o clima dessa cidade é chuvoso se estiver chovendo quase o tempo todo. Por exemplo, se num período de 30 anos chove todos os dias, ou pelo menos boa parte dos dias, podemos dizer que o clima dessa cidade é chuvoso. Bem, enfim, isso daqui é apenas um pequeno exemplo e bem generalizado para você compreender a diferença entre tempo e clima. Tempo é o estado da atmosfera no momento e clima é o estado da atmosfera em um grande período de tempo. Bem, nessa aula aqui eu vou conversar com você sobre os diferentes climas brasileiros e também vamos compreender um pouco sobre cada um deles. Como o Brasil possui uma extensão territorial muito grande, o clima brasileiro possui grandes variações. Portanto, o Brasil possui muitos climas. Há um detalhe importante que não podemos deixar de falar aqui. 93% do território brasileiro está localizado no hemisfério sul, e o restante, apenas 7%, se encontra no hemisfério norte. Isso significa que o território está na zona intertropical do planeta, com exceção apenas da região sul. Agora que já sabemos disso, podemos falar sobre os principais climas brasileiros, e eles são equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical úmido, semiárido e subtropical. Bem, observe aqui nesse mapa aqui ao lado que, apesar de ter uma divisão um pouco maior, já que existem subclimas desses que eu falei com você, mas podemos pelo menos perceber toda a diversidade climática que encontramos aqui em nosso país. Bem, mas vamos conversar sobre cada um deles agora. O clima equatorial é identificado em quase todos os estados da região norte, além de parte do Mato Grosso e do Maranhão. Esse clima se caracteriza por uma elevada temperatura, uma grande umidade e uma baixa amplitude térmica, ou seja, ocorre pouca variação de temperatura. A temperatura varia entre 24 e 26 graus Celsius no decorrer do ano. Um detalhe é que nesse clima nós temos uma quantidade de chuvas abundante, com índices pluviométricos superiores a 2.000 milímetros. Ou seja, é muita chuva. Praticamente não são observados períodos de estiagem. Não podemos deixar de falar que a floresta amazônica sofre grande influência desse clima. Agora, o clima tropical influencia grande parte do centro do país, especialmente os estados do centro-oeste, incluindo ainda partes do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Em geral, as temperaturas são elevadas em boa parte do ano, com uma média de 24 graus Celsius, e a amplitude térmica oscila entre 5 e 6 graus Celsius no decorrer do ano. Nós também temos uma quantidade de chuvas em torno de 1.500 milímetros ao ano, com duas estações bem definidas, uma seca, que vai de maio a setembro, e outra chuvosa, que vai de outubro a abril. Perceba que eu estou falando de estações climáticas, uma seca e outra chuvosa. Bem, vamos falar agora sobre o clima tropical de altitude. Esse clima é encontrado em regiões serranas e de planaltos, especialmente na região sudeste. Nesses locais, há baixa amplitude térmica, já que a temperatura média oscila entre 17 e 22 graus Celsius.
ou seja, uma média de 5 graus Celsius aí de variação térmica. E a quantidade de chuvas é de 1.500 milímetros ao ano. Claro, isso em média. Além do clima tropical de altitude, nós temos o clima tropical úmido, que é percebido principalmente no litoral oriental e no sul do Brasil. Esse clima é caracterizado pela alta temperatura e o elevado teor de umidade. As temperaturas médias anuais giram em torno de 25 graus Celsius e os índices pluviométricos entre 1.250 e 2.000 milímetros. O clima semiárido é típico da região Nordeste, especialmente no interior. Não é à toa que esse local é conhecido por grandes períodos de seca. E isso ocorre em razão da escassez de chuva. Esse clima apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano. A média anual varia entre 26 e 28 graus Celsius. Como eu falei, as chuvas são escassas, com uma média anual inferior a 750 milímetros. Além disso, essas chuvas são mal distribuídas. O clima subtropical ocorre unicamente na região sul. Essa característica climática distingue-se totalmente do restante do Brasil. As médias anuais de temperatura giram em torno de 18 graus Celsius, com uma alta amplitude térmica. Além das chuvas serem bem distribuídas, nós temos um índice pluviométricos que superam os 1.250 milímetros ao ano, ou seja, nós temos uma boa quantidade de chuvas. Agora iremos ver o assunto de português que se encontra no livro, na página 66, que será a ortografia, o uso do sob ou sobre. Sob usamos para dizer que o objeto está embaixo ou por baixo de alguma coisa. E sobre, quando está em cima, por cima de alguma coisa. Certinho, meus amores? Não esqueçam de dar uma lida nas páginas que tia Isla falou. É bem importante que vocês também leiam o assunto. Agora, chegou a hora da atividade. A atividade que vocês irão responder será o livro de geografia, as páginas 46 e 47, e também a folhinha de atividade, que é para responder e depois colar no caderno de geografia, conforme o clima, que foi o que vimos hoje. Depois, no livro de português, as páginas 66 e 67, que foi sobre esse assunto que tia Isla explicou. E também a página 70. Essas atividades, meus amores, é só leitura. Leitura e responder de acordo com o assunto que foi explicado e de acordo com o assunto que vocês também irão ler. Respondam com bastante atenção. Vocês conseguem. Eu confio em cada um de vocês. Bom, meus amores, e por hoje é só. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.